Salve, salve, doutores! Estamos juntos mais uma vez aqui neste curso maravilhoso que é o Gramática para Passar. É isto mesmo, você já me conhece. Eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa do Gran Cursos Online. E neste curso, Gramática para Passar, hoje vamos continuar falando sobre concordância, é isso mesmo. Falamos de concordância na aula passada, falávamos ali daquela diferença entre o sujeito elíptico e também o sujeito indeterminado. Assuntos importantes, não foi isso? Foi, professor? Agora, olha só, na aula de hoje, nesta aula, nós vamos falar sobre o sujeito oracional, tem muita coisa importante, e vamos falar também do sujeito inexistente. Dois sujeitos que sempre são cobrados em provas. Então olhe na tela, acompanhe comigo. Primeiro, o sujeito oracional, e o próprio nome já disse, o sujeito oracional, ele acontece quando a oração desempenha um papel de sujeito da outra oração. Então, olha só, é uma oração, turma, desempenhando o papel de sujeito de uma outra oração. Como assim, professor? Lê aqui o contexto na tela. É fundamental eliminar o analfabetismo no Brasil. Observando o verbo é, e aí toda vez que você for fazer uma análise sintática, você sempre vai procurar o verbo e depois atrás do sujeito, certo? Então me responda, o que é fundamental? Eliminar o analfabetismo. Está vendo? Eliminar o analfabetismo, este é o seu sujeito. Eliminar o analfabetismo é fundamental. Se você coloca numa ordem direta, você observa aqui, ó, sujeito, o verbo e o fundamental, que é o predicativo. Depois eu estudo isso com você. Mas o que você tem que observar é que a palavra eliminar é um verbo. Então, como eu tenho verbo, eu tenho uma oração. Isso significou que eliminar o analfabetismo será conhecido como sujeito oracional. Por exemplo, se eu trouxesse para você a seguinte redação, ó, é preciso saber viver. É preciso saber viver. Turma, olhando para o verbo que é o é, eu quero que você me responda. O que é, preciso? Na verdade, o candidato sempre tem aquela dúvida. Peraí, professor, quantos verbos eu tenho nessa construção? Aí o menino, o professor, o é verbo, preciso é verbo, saber também. Professor, acho que 4 verbos. Não, o aluno do professor Lucas não faz isso. Analisa com calma, não é? Olha só, olhe para o verbo que é o é e me responda. O que é preciso? Isso aqui, ó. Saber viver. Saber viver é preciso. Então, saber viver é sujeito. Só que esse sujeito tem verbo, que é uma locução verbal. Então, significou que eu tenho aqui dentro um chamado sujeito oracional. Portanto, turma, o sujeito oracional, ele vai acontecer basicamente quando eu tiver uma oração desempenhando o papel de sujeito da outra oração. Porque aqui o que eu observo é isso aqui, ó. Eliminar o analfabetismo é fundamental. Aqui, ó, saber viver é fundamental. Então, o sujeito oracional ocorrerá quando uma oração desempenhar a função de sujeito da outra oração. Mais à frente, eu vou estudar com vocês isso aqui. Mais à frente, nós vamos entender que vamos chamar isso aqui de, além de sujeito oracional, vamos chamar de oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida e de infinitivo. Nossa, professor, eu tenho que saber essa nomenclatura inteira? Tem. Infelizmente tem. Mas você vai ver que não é algo complicado. No meu ponto de vista, é um dos assuntos mais fáceis da língua portuguesa, estudar orações. É um assunto fácil. Agora, se você não revisar esta base que eu estou estudando com você, esse começo do nosso curso é muito importante. Eu considero a parte mais importante do nosso curso. Se você não revisar isso aqui bem feito, quando chegar lá na frente, eu te garanto, você vai ter dificuldade. Agora, se você revisar bem isso aqui, vai ser mole quando chegar lá. Então, esta é a parte fundamental do nosso curso. Olhe na tela um pouco mais. Veja aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte contexto. Eu digo para você que
beber 2 litros de água. Beber 2 litros de água por dia faz bem à saúde. Beber 2 litros de água por dia faz bem à saúde. Eu vou aproveitar aqui um momento e vou beber também uma pouca d'água. Ô, professor, você vai se engasgar, isso sim. Não, uma pouca d'água. E é adequado falar assim? Uma pouca d'água? Sim, eu posso beber uma pouca d'água. É igual, por exemplo, você pode chegar à sua casa e falar assim: mãe, eu quero uma pouca de comida. Sim, uma pouca. E é uma construção perfeita. Porque quando você fala assim, uma pouca, é porque é um pouco determinado já. A sua mãe já sabe qual é o tanto que você come. Então você fala uma pouca, é uma pouca já determinada. Quando eu falei uma pouca de água, ou uma pouca da água, tanto faz, né? Neste caso, é porque um pouco já é pré-estabelecido. Agora, quando eu falo um pouco de água, é um pouco qualquer. Então, olha que legal. Você pode falar, não, eu quero uma pouca de comida. Legal, né? Vamos voltar à questão, na tela. Então, beber 2 litros de água por dia faz bem à saúde. Observe o verbo fazer dentro do contexto e me responda. O que faz bem à saúde? O que é que faz bem à saúde? Professor, beber 2 litros de água por dia. Opa, então peraí. Aqui, ó, só beber 2 litros de água por dia, né? Então, este aqui é o seu sujeito, beber 2 litros de água por dia. Agora, qual é a palavra mais importante desse sujeito? Ou seja, quem é o núcleo do sujeito? Quem é o núcleo do sujeito? Beber. Porque beber aqui é o verbo. Você está vendo? Beber é verbo. O que faz bem à saúde? Sabe o que o examinador vai perguntar? Vai perguntar nesta questão aqui se é permitido colocar o verbo fazer no plural, escrevendo fazem, para concordar com 2 litros. Pode isso? Não, não pode. Por quê? Porque não são 2 litros de água que fazem bem à saúde. Não. Foi isso que o texto falou. O texto fala que beber 2 litros de água é que faz bem à saúde. Então, o núcleo do sujeito é um verbo. Isso significou que o sujeito é conhecido como sujeito oracional. Sendo assim, você precisa compreender que o seu verbo aqui, ó, o seu verbo, ele vai obrigatoriamente permanecer em uma terceira pessoa do singular. Porque o sujeito ele é oracional. Então, como o sujeito é oracional, o verbo fica no singular. E aí o examinador ele vai querer fazer a concordância no plural, perguntando a você se é permitido fazer a concordância com 2 litros de água. Não. Na verdade, beber 2 litros de água é que faz bem à saúde. Vejamos a questão. A questão 73 disse assim: a flexão de singular na forma verbal consiste, ó, singular, então a flexão de singular na forma verbal consiste, deve-se à obrigatoriedade da concordância do verbo com o sujeito da oração ser humano. Ou seja, consiste está no singular porque deve concordar com o ser humano. Leia o texto. Mesmo que não possamos olhar de um curso único para a história, os projetos humanos têm um assentamento inicial que já permite abrir o presente para a construção de futuros possíveis. Tornar-se um ser humano consiste em participar de processos sociais compartilhados. Olhando bem para o verbo, me responda. O que é que consiste em participar de processos sociais compartilhados? Tá aqui, ó. Tornar-se um ser humano. Então, tornar-se um ser humano, turma, é o nosso sujeito. Veja, tornar-se um ser humano consiste. Qual é o núcleo desse sujeito? É o ser humano que consiste? Não. É o tornar-se, aqui, ó. Olha a ação verbal aqui, né? O verbo. É tornar-se um ser humano. Isso significou que eu tenho um sujeito oracional. O verbo consistir, em consiste, está no singular. Mas não por concordar com o ser humano. Não. Mas por concordar com
tornar-se um ser humano, que é o sujeito oracional. Isso significou que essa questão aqui, ó, é uma questão que está o quê? Errada. Questão número 73, questão completamente equivocada. E vamos à questão 74. 74, gosto bastante desta questão, eu acho a questão muito interessante, é uma questão que costuma derrubar muitos candidatos. Observe, olha, importa destacar, a oração destacar exerce a função de sujeito, e aí muito candidato erra por pensar que aqui seria uma locução verbal. Depois, olha só, mais à frente eu vou te mostrar quais são os possíveis verbos auxiliares. Tá? O ser, o estar, o tem, pode ser verbo auxiliar, pode, o deve, quais são os possíveis verbos auxiliares. Eu vou te mostrar isso, isso vai te ajudar demais, por exemplo, a resolver uma questão dessa. Olha na tela. Importa destacar. Veja bem que isso aí não é locução. Leia o texto, olha, vamos ler o texto total na íntegra. Importa destacar que a violência intrafamiliar pode se dar tanto de forma omissiva, pela ausência de cuidados necessários ao desenvolvimento do indivíduo, de alimentação regular e abrigo, quanto comissiva, pela prática de atos que violam a liberdade e integridade física e psíquica da vítima, agressões físicas ou verbais. Professor, não entendi nada, então leia de novo. Olha só, o verbo aqui importar, né? Aí, isso aqui é algo que eu vou estudar muito com você. Por quê? Porque eu vou ter que te mostrar aqui o seguinte, para você não errar, porque muito menino faz assim, ó. Importa o que, professor? Importa algo, importa isso, importa destacar. Pois é, eu vou te ajudar a resolver esse tipo de problema aqui. Mas você já vai ter que parar com isso daí. Por quê? Porque senão você vai falar que destacar é o objeto direto do importa. E não é. O que eu recomendo? Tenta colocar um ele aqui, ó. Coloca um ele. Ele importa destacar? Ele importa algo? Tem como? Não faz sentido falar ele importa algo. Não faz sentido. Na verdade, algo importa. Você tá vendo? Então, se você falar que importa algo, você vai falar que a questão tá errada. E a questão não está errada, a questão está correta. Olha na tela que eu vou te mostrar melhor isso daí. Vamos lá, que é uma questão difícil. Tá? A questão está correta, porque a ideia é isso daqui, ó. Destacar que essa violência intrafamiliar pode ser omissiva ou comissiva. Destacar isso daí, ó. Isso daqui, ó. Isso importa. Ou seja, tudo isso daqui, ó. Esse destacar aí, ó, é um sujeito oracional. Tá certo que é um sujeito oracional que depois é desenvolvido por uma oração substantiva. Mas você tem que tomar cuidado para você não falar que importa algo. Na verdade, isso, olha a seta aqui, ó. Isso é que importa. Então é sujeito. Candidatos que estudam acabam errando nessa questão, falando que a questão está errada por falar que seria objeto direto. Não, não é objeto direto. Na verdade é sujeito, ó. Isso daqui importa. Aí chamamos de sujeito oracional. Portanto, a questão de número 74 é uma questão que está correta. Corretíssimo. Legal, né? Eu queria que você comentasse comigo o que você achou dessa questão. Faça o seu comentário, né? Mande a sua dúvida para mim. Eu acho muito importante saber e eu quero acompanhar o meu aluno. Então, deixe seu comentário aqui me dizendo o que você achou a respeito desta questão. Isso é importante. Peço a você também que deixe aquele gesto positivo aqui na nossa aula, né? Curta aí, faça por favor um gesto positivo. Legal? E vamos aí para a nossa próxima questão. Vamos ver se temos uma próxima questão na tela. Então temos a questão 75, que disse assim: a oração realizar mudanças permanentes na lei por conta de circunstâncias excepcionais e episódicas exerce a função de complemento da forma verbal recomendar. Exerce a função de complemento. Olha só, vamos destacar essa pergunta aqui, essa palavra. Exerce a função de complemento da forma verbal recomendar. Não sei, eu vou ler o texto. Realizar mudanças permanentes na lei por conta de circunstâncias excepcionais e episódicas não parece recomendar o bom senso. Vamos guardar essa informação, porque eu vou falar disso ainda com você. Guardar que informação, professor? Vou deixar anotado aqui, ó, a chamada. Eu quero que você, se você puder pesquisar aí, eu agradeço. A chamada
prolepse. Pesquise, por favor. Professor, é de comer, Não, é uma figura. Prolepse é a irmã da elipse e da silepse. Olha lá, já são o nome das suas 3 filhas. Você pode chamar suas filhas de elipse, silepse e prolepse. Olha que coisa bonita, o nome das meninas. Ah, minhas meninas, elipse, silepse e prolepse. Olha aí, legal, né? Gostei também. O nome das minhas filhas. Já tem um nome bom aí. Olha lá. Então ele quer saber se essa oração inteira aqui, realizar mudanças, eu vou destacar para você. Essa oração aqui, ó, realizar mudanças permanentes na lei por conta de circunstâncias excepcionais e episódicas. Quer saber se isso daqui é o complemento do verbo recomendar. Então, olha aqui para o verbo. Por que eu falei de prolepse? Porque eu tenho a construção aqui, ó, que é uma locução verbal. Parece recomendar. Essa prolepse, ela vai acontecer basicamente com o verbo parecer. É uma concordância específica para o verbo parecer, que depois eu vou trabalhar isso com você. Pode ficar tranquilo, porque eu vou mostrar isso para você daqui a 2 blocos. Então vamos mostrar isso daí. Olhando para o verbo, me responda, cadê o sujeito? Quem é que recomenda? É realizar mudanças que recomenda ou é o bom senso? O bom senso. Lembra que eu comentei com você que o sujeito ele poderá vir posposto ao verbo, e esse é um grande problema, né? Então, olha só, o bom senso parece recomendar, ou melhor, não parece recomendar. E quem recomenda, recomenda alguma coisa. Aí eu vou anotar que esse parece recomendar é VTD. Quem recomenda, recomenda algo. Então, realizar mudanças, aqui ó, vai ser seu objeto direto oracional. Um objeto direto oracional, porque o bom senso não parece recomendar o quê? Realizar mudança. Então, quando eu coloco na ordem direta, eu percebo claramente que essa questão aqui é uma questão correta. Tá? Por quê? Porque eu percebi que realizar mudanças não é sujeito. E olha que legal falar isso daí, porque agora você vai perceber o seguinte, quando eu falo do sujeito oracional, é porque é uma oração, né? O sujeito oracional é uma oração desempenhando o papel de sujeito da outra. Mas sabe o que é legal? É porque além do sujeito oracional que eu acabei de te mostrar aqui, vai existir o objeto direto oracional, o objeto indireto oracional, o complemento nominal oracional, o aposto oracional. Mas claro, por hora eu quero mostrar apenas o sujeito oracional. Mas depois eu vou estudar isso com você. Objeto direto oracional, objeto indireto oracional. E depois, mais à frente, eu vou estudar com você a oração subordinada substantiva. Por hora, para não confundir muito a nossa cabeça, falamos apenas em sujeito oracional, que é quando uma oração desempenha o papel de sujeito da outra. Agora, nessa questão número 75, requer leitura. Como o próprio diz a questão, requer bom senso. Porque olha só, o bom senso não parece recomendar. Depois eu falo dessa prolepse, tá? Mas já vai pesquisando aí. O bom senso não parece recomendar. E esse bom senso não parece recomendar o quê? Realizar mudanças permanentes na lei por conta de circunstâncias excepcionais e episódicas. Isso significa que a questão está correta, pois essa oração exerce a função de complemento da forma verbal recomendar. Tudo bem? Bom, então eu vou concluir o nosso bloco neste momento, pois eu concluo aqui o sujeito oracional e na sequência, no próximo bloco, nós falaremos sobre o sujeito inexistente. Sei que você está ansioso por estudar esse sujeito, não é? Está ansioso? Então, não saia daí. Venha comigo no próximo bloco para falar sobre o sujeito inexistente, ou também conhecido como oração sem sujeito. Até já, um abraço do lucaslemos.pro.